Quais os tipos de nulidade no PAD? O que causa a nulidade? O que acontece com o PAD quando ele é anulado? Como fica a situação do servidor acusado num PAD anulado? Quando que a nulidade beneficia o servidor? Estes são os esclarecimentos que eu trago no vídeo de hoje. Então, seja bem-vinda a este canal. Eu sou Suélia Souza, servidora pública federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar. E aqui neste canal, semanalmente, tem informação de interesse dos servidores públicos. Então, se você ainda não está inscrito neste canal e gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever e acionar o sininho. Assim você será avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo. Aproveite a oportunidade também, se você gostar, é claro, para curtir e compartilhar esse vídeo. Assim, você estará contribuindo para que outros servidores públicos tenham acesso a esta informação. Tipos de nulidade no PAD. Tem a nulidade formal, tem a nulidade relativa e tem a nulidade absoluta. Então vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. A nulidade formal, ela existe quando é detectado erro formal na hora de instaurar o objeto de apuração. Um exemplo para você entender melhor é o caso de instaurar uma sindicância e a administração acaba instaurando um PAD. Esse é o exemplo de uma nulidade formal. Existiu um erro na forma de apurar aquela irregularidade. Então, é um tipo de nulidade. Nulidade relativa. É aquela nulidade que ela depende de você analisar os fatos e de você comprovar a evidência de prejuízo. Então, ela não é formal e nem é absoluta, ela é só relativa. Um exemplo de nulidade relativa: instaurar um procedimento disciplinar com base em denúncia formulada pelo desafeto do servidor acusado. Isso é uma nulidade relativa, porque depende dessa comprovação e depende também de comprovar o prejuízo para o servidor acusado. Nulidade absoluta. É a nulidade que ocorre quando toda vez que é detectado um vício insanável. E essa nulidade absoluta ela é tão gritante que a própria autoridade instauradora ela vai constatar a nulidade absoluta. E qual é a principal característica dela? É o prejuízo que ocorre para o servidor. E esse prejuízo ele não precisa nem ser comprovado, porque só de ocorrer a nulidade absoluta já está comprovado que houve prejuízo para o acusado. Um exemplo de nulidade absoluta no PAD é o cerceamento de defesa, porque uma vez que foi constatado nos autos que existiu o cerceamento de defesa, já está comprovado que o servidor acusado teve prejuízo, porque se impediram ele de exercer o seu direito de se defender, certamente isso resultou em prejuízo. Então isso é uma nulidade absoluta. O que causa uma nulidade absoluta? É a ocorrência de vício que resulta em prejuízo para a defesa do servidor. Como eu acabei de dizer, um bom exemplo de nulidade absoluta é o cerceamento de defesa. Toda vez que ocorre num processo administrativo disciplinar o cerceamento de defesa, ocorreu a nulidade absoluta, porque não tem como consertar ela. A nulidade absoluta não tem conserto. Tem que ser anulado totalmente e não se aproveita nada dos atos onde foi constatada uma nulidade absoluta. Para vocês entenderem um pouquinho melhor de como que ocorre uma nulidade absoluta, vamos supor que no processo administrativo disciplinar houve a necessidade de realização de uma perícia. E a comissão, por desconhecimento da legislação, em descumprimento ao devido processo legal, ela não informa para o acusado que ela vai realizar a perícia. Ela não concede ao acusado, não assegura a ele o seu direito de apresentar quesitos, de conhecer o relatório do perito,
de contestar o relatório. Então, se ela não assegura esse direito do acusado, fatalmente isso vai resultar em prejuízo para o acusado. Isso é um bom exemplo de como que ocorre uma nulidade absoluta. Outro exemplo, a comissão resolve ouvir uma testemunha cujo depoimento é favorável para a administração e desfavorável para o servidor. E ela simplesmente não intima o servidor daquela oitiva. Se o servidor não foi intimado da oitiva, ele não teve o direito de exercer o seu contraditório no depoimento. Ele não teve o direito de contraditar a testemunha. Então, isso é um prejuízo para a defesa do servidor. Só vai prevalecer aquilo que a testemunha disse em desfavor dele, mas ele não teve a oportunidade de comprovar ali naquele depoimento que as coisas não eram bem assim, por exemplo. Então, se o servidor não foi intimado da oitiva de uma testemunha, isso é a ocorrência de um vício insanável. Isso é motivo de nulidade absoluta. Outra coisa, o servidor, ele não foi informado pela comissão de que ela juntou no processo uma prova documental que elucida os fatos ou que é desfavorável para a defesa do servidor, um documento que é importante para o objeto da apuração. A comissão, toda vez que ela fizer isso, obrigatoriamente ela tem que intimar o acusado para ter vista dos autos, especialmente daqueles documentos juntados e citar o número de folhas, já direcionando o acusado para o que ela quer que ele conheça naquele processo. Se ela deixar de fazer isso, ela causa um vício insanável no processo, que é motivo de nulidade absoluta. O que acontece com o PAD anulado? Segundo o disposto na Lei 8.112, toda vez que o processo administrativo disciplinar for anulado pela ocorrência de vício insanável, a administração tem que reinstaurar o processo e dar continuidade à apuração. Ou seja, ela tem que anular aquele processo e instaurar um novo processo para apurar aquele suposto ilícito que estava sendo apurado naquele processo que foi anulado. Então, anular um processo administrativo disciplinar não significa que a administração vai deixar de apurar. Só significa que ela não vai aproveitar a apuração que foi feita naqueles autos onde ocorreu a nulidade absoluta. Mas ela tem o dever, segundo disposto na Lei 8.112, de instaurar um novo procedimento para realizar a apuração. Como fica a situação do servidor acusado no PAD que foi anulado? Ele vai continuar na condição de acusado, porque o PAD vai ser anulado, mas imediatamente a administração vai instaurar um novo procedimento para apurar aquele mesmo ilícito, ou seja, o servidor vai continuar na condição de acusado. O que vai diferenciar é somente o número do processo e o trio processante, a portaria, porque vai ser constituído um outro procedimento, dele deve ser autuado sobre um outro número, a portaria é um outro número, composta por outros membros, mas a condição do servidor permanece, ele continua sendo acusado. Quando que a nulidade beneficia o servidor? Vamos entender um pouquinho, porque tem duas formas da nulidade beneficiar o servidor. A primeira forma dela beneficiar o servidor é quando, na hora de elaborar a defesa escrita, se alega, junto com a nulidade, a improcedência da denúncia e comprova que a denúncia é improcedente, assim como comprova a ocorrência de vício insanável. Neste caso, a nulidade vai beneficiar o servidor, porque o processo vai ser anulado e não será instaurado um novo procedimento. E a segunda forma é quando já está para prescrever o direito da administração a aplicar penalidade e se constata que o PAD tem vício insanável e ele vai ser anulado. E o tempo entre instauração de um novo PAD e a realização de um novo PAD, ela vai acabar prescrevendo. Ou seja,
O PAD, o prazo normal dele, é sabido que é de 120 dias e que a administração tem mais 20 para julgar. Então, é 140 dias é o tempo regulamentar de um PAD. Se, vamos supor, quando descobriu que tinha nulidade absoluta no PAD, faltava 100 dias para prescrever, isso significa que a nulidade vai beneficiar o servidor acusado, porque não tem mais tempo hábil da administração realizar todo o procedimento e aplicar a penalidade. Então, neste caso, a nulidade vai beneficiar o servidor. Eu quero finalizar esse vídeo deixando aqui um alerta, tanto para o servidor quanto para o defensor que foi elaborar uma defesa escrita. Na hora de elaborar uma defesa escrita, mesmo que você tenha constatado a ocorrência de vício insanável naquele processo, você deve associar a nulidade à improcedência da denúncia. Você também deve comprovar que a denúncia é improcedente. E, ao final, quando você for fazer o pedido, você vai pedir a improcedência da denúncia, com base nas provas que você acostou na sua defesa, e a nulidade apontando as páginas onde ocorreu o vício insanável no processo. Porque essa é a única forma de evitar que o servidor continue na condição de acusado. Porque se alegar somente a nulidade, a administração, por força da lei, ela vai instaurar um novo procedimento e o servidor vai continuar na condição de acusado. E sabemos que o PAD causa um desgaste físico, emocional, mental, financeiro, profissional para todo servidor que figura como acusado. Então, quanto menos tempo ele estiver figurando como acusado, melhor para a sua sanidade mental. Então, aí a única forma de evitar que ele continue como acusado é alegando a improcedência e provando, é claro, não basta alegar, tem que comprovar o alegado, a improcedência da denúncia e a ocorrência do vício insanável. Assim, o processo será anulado e ele não será reaberto. Eu espero ter contribuído para que o servidor saiba como proteger o seu emprego e evitar penalidade em processo administrativo disciplinar, mas se restou alguma dúvida, não se preocupe. Basta você acessar www.sueliasouza.com.br, clica lá em Fale Comigo que você cai direto no meu WhatsApp e será um grande prazer lhe ajudar esclarecendo qualquer dúvida. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo.